Eu peguei o Poppet como se minha vida dependesse disso. O silicone liso estava escorregando pelos meus dedos, mas ainda assim, eu o segurei com todas as minhas forças. O menino que estava puxando o outro lado do brinquedo parecia que ia chorar, mas eu não dei a mínima. Em um movimento brusco, arranquei o brinquedo de suas mãos e corri o mais rápido que pude até o caixa. Não me virei nem quando ouvi o menino começando a chorar atrás de mim e continuei pressionando o brinquedo dos sonhos contra meu peito. Meu precioso! Oi, meu nome é Casey, tenho 16 anos e mal posso esperar para finalmente me tornar adulta. Não sei porquê, mas, desde que me lembro, sempre quis parecer mais velha do que realmente era. Eu não via nada de terrível nisso, até essa história acontecer. Eu sonhava em entrar para a melhor universidade do país. Minhas notas tinham que ser perfeitas para isso. Então, eu literalmente tremia de nervosismo antes de cada prova na escola. Eu ficava tão preocupada que mal conseguia me concentrar. Eu não conseguia me conter. Tentava respirar profundamente, fechava os olhos e contava até 10. Ao mesmo tempo, sentia um medo terrível de que, por causa do meu nervosismo, um dia cometeria erros nas provas. E sabe do quê? Esses pensamentos só me deixavam ainda mais preocupada. Algumas pessoas podem achar essa situação engraçada, mas eu não via nenhuma graça nisso. Certo dia, eu estava parada na frente da sala, antes de mais uma prova importante, nervosamente mudando de um pé para o outro, quando, de repente, notei um dos meus colegas segurando uma coisa estranha e colorida. Eu não fui a única a se interessar por aquilo. O Bradley estava lá, apertando as bolhas e, gradualmente, ele atraiu uma multidão inteira. O pessoal começou a se empurrar e a fazer perguntas. Todos queriam ver mais de perto o que era aquele negócio legal. Ainda extremamente nervosa, me aproximei cautelosamente para ter uma visão melhor do brinquedo. Fiquei muito curiosa, mas não quis perguntar o que era, por medo de parecer estúpida. Felizmente, outra pessoa na multidão fez a pergunta por mim. O Bradley disse que era um brinquedo chamado Poppet, projetado para ajudar as pessoas a combater o estresse. Ele também disse que estava apertando as bolhas há 10 minutos e que não estava nem um pouco preocupado com a prova. Puf, isso é loucura, pensei. Ele trouxe algum brinquedo do jardim de infância para a escola e se convenceu de que aquilo o estava ajudando. Achei que os outros teriam a mesma reação que eu, mas para minha surpresa, todos estavam olhando com admiração para o Poppet. Eu dei aos meus colegas um olhar debochado e me afastei deles. Eu não ia me envolver em nenhuma bobagem infantil. Eu era perfeitamente capaz de lidar com o estresse sem qualquer porcaria colorida. Obviamente, tirei a nota mais alta na prova. Mas sabe o que eu achei estranho? A nota do Bradley foi quase tão alta quanto a minha, mesmo que ele nunca tenha sido um excelente aluno. Quando cheguei na escola no dia seguinte, o Bradley não era o único segurando um Poppet. Outra colega nossa levou um brinquedo semelhante e, mais uma vez, toda uma multidão se formou ao seu redor. Você deveria ter visto os olhares gananciosos enquanto faziam fila para brincar com ele. Mais uma vez, olhei para todos com deboche. Depois daquele dia, a vida na escola começou a mudar muito rapidamente. Apenas uma semana depois, todos os outros alunos já tinham um Poppet. Durante os intervalos, eles trocavam os brinquedos entre pequenos grupos. Aqueles que não tinham dinheiro para comprar um brinquedo levavam todos os tipos de doces para a escola para, eventualmente, trocá-los por um. Parecia que todos na escola estavam obcecados por aquele brinquedo idiota. Quanto mais as pessoas ao meu redor se interessavam por aquilo, mais intransigente eu ficava. E daí se eles estavam comprando dezenas de brinquedos estúpidos? Eu não ligava nem um pouco. Eu não precisava de um brinquedo anti-estresse. Eu poderia lidar com os meus nervos perfeitamente bem, mesmo que isso estivesse ficando cada vez mais difícil. Eu não conseguia parar de pensar nas provas finais. Parecia que tudo o que eu fazia era ler livros, decorar fórmulas e resolver problemas de matemática. Quando eu ia para a cama, estava tão estressada que demorava horas até pegar no sono. E mesmo quando eu finalmente conseguia dormir um pouco, eu sonhava que estava resolvendo problemas de geometria. Resumindo a história, às vezes eu sentia que estava realmente perdendo a cabeça. Eu estava sentada na sala de aula, me sentindo incrivelmente cansada antes de mais uma prova prática. Eu tinha ido para a cama muito tarde na noite anterior porque estava me preparando para a prova e não consegui dormir durante a maior parte da noite. Meus colegas estavam tentando relaxar durante o intervalo. Bem, e eu decidi dar uma checada nas fórmulas uma última vez. Tudo teria ficado bem, mas minha atenção foi atraída por um Poppet deixado em cima da mesa por um dos meus colegas. Era como se aquilo estivesse me hipnotizando. Eu tentei ler o livro,
mas meus olhos continuavam sendo atraídos para aquele brinquedo como um imã. Eu me lembro de cerrar os punhos mais forte que pude. Não, Cassie, você não precisa de um Poppet. Pare com isso, eu pensei. Mas o problema era que há muito tempo eu estava curiosa sobre esses brinquedos. Meus colegas estavam tão obcecados por eles que eu não pude deixar de querer tocar em um também. Mas era difícil para mim admitir isso, até para mim mesma, quanto mais para os meus amigos. Eu não consegui mais me conter. Depois de olhar em volta, percebi que era a chance perfeita. Eu era a única na sala, e o sinal tocaria em apenas 5 minutos. Eu não consegui resistir. Peguei cuidadosamente o Poppet, como se estivesse com medo de que ele fosse me morder. Eu gentilmente empurrei uma bolha e depois outra. No começo, não parecia estar acontecendo nada. No entanto, antes que eu me desse conta, eu não conseguia mais parar. O material era tão agradável ao toque, e quando eu apertava as bolhas, parecia que meus nervos, que haviam estado tensos por tanto tempo, estavam finalmente relaxando. Os minutos restantes do intervalo voaram em um instante. Eu não queria largar o Poppet, então foi quase que um milagre quando consegui colocá-lo de volta no lugar a tempo. E sabe o que? Você não iria acreditar. Eu nunca fiz uma prova tão facilmente em toda a minha vida. De repente, me senti incrivelmente confiante. Minha atenção estava totalmente voltada para as perguntas. Me lembrei facilmente de todas as respostas. Resolvi os problemas e, no final, entreguei a prova 5 minutos antes do normal. Será que o Poppet realmente funcionava? Apenas 5 minutos foram suficientes para me fazer sentir muito melhor. Para minha vergonha, na noite seguinte, implorei a minha mãe por dinheiro e fui a uma loja. Eu me sentia como uma verdadeira criminosa, sempre olhando em volta e com medo de que um dos meus colegas me flagrasse comprando o brinquedo. Mas felizmente, tudo correu bem. Eu passei a noite toda com o Poppet. Eu brinquei com ele enquanto li um livro. Eu apertei as bolhas enquanto comia meu jantar, até mesmo no banheiro. Escovei os dentes com uma das mãos enquanto empurrava as bolhas com a outra. Foi como se uma barragem tivesse se rompido dentro de mim, sem conseguir parar. Fui para a cama e levei o Poppet junto, é claro. E então, algo incrível aconteceu. Pela primeira vez em meses, adormeci quase que imediatamente. Não acordei nenhuma vez durante a noite. Dormi muito pacificamente e de manhã me senti revigorada e bem descansada. Foi algum tipo de mágica. O brinquedo me ajudou tanto que resolvi não ter apenas um. Fui até a loja e comprei alguns de outras cores. E então, encontrei uma loja online e me perdi. Havia todo tipo de Poppets lá, no formato de uma cabeça de unicórnio, de um personagem de Among Us, brilhantes, grandes, pequenos, e eu realmente precisava de todos eles. Poucos dias depois, meu quarto estava cheio de Poppets. As coisas não estavam tão boas na escola. Eu queria muito mostrar minha coleção, conversar sobre os brinquedos com meus colegas de classe, talvez até trocar alguns deles. Mas eu não conseguia superar meu orgulho. Então, continuei andando de nariz empinado, dizendo que era tudo uma bobagem infantil. Um dia, descobri que havia Poppets caros e raros disponíveis em uma loja, e eu sonhava muito em ter um deles. Então, assim que as aulas acabaram, corri para lá. Mas o Poppet que eu queria já estava esgotado. Acontece que eu não era a única esperando por aquela coleção. Sentindo-me chateada, comecei a vagar pela loja, quando de repente vi o Poppet que eu queria. O último. Alguém o largou no meio de outros brinquedos. Claro, eu corri em direção a ele, com meus braços estendidos. Mas quando eu o agarrei, algum menino pegou na mesma hora. Ele tentou arrancar o brinquedo das minhas mãos e disse que há muito queria um Poppet assim. Eu me lembro de discutir com ele por alguns minutos sobre quem viu o brinquedo primeiro antes de eu finalmente conseguir arrancá-lo de suas mãos. O brinquedo era meu. Eu fiquei muito feliz. No dia seguinte, eu estava dizendo aos meus colegas como sempre: todos esses Poppets são um total absurdo. Pessoas normais não precisam deles para relaxar. E então, eu me virei e vi ele, o menino. Você deveria ter visto como ele me olhou com raiva. Acontece que ele era um aluno mais novo da minha escola. Que coincidência! Ah, eu me senti tão assustada. Se minhas mentiras fossem reveladas, todos os meus colegas iriam rir de mim. Eu imediatamente puxei o menino de lado e implorei que ele não contasse nada a ninguém. Mas o Evan, esse era o nome dele, era mais astuto do que eu pensava. Naturalmente, ele queria aquele Poppet que eu tinha comprado. O que eu deveria fazer? Trocar o Poppet pelo silêncio dele? Sem chance! Ele não ia ganhar assim tão facilmente. Eu sugeri que fizéssemos uma troca melhor. Nos encontramos depois da escola para fazer um acordo.
Relutantemente, coloquei o raro Poppet que o Evan queria tanto do meu lado. Mas eu sonhei com ele por tanto tempo que todas as ofertas do Evan não pareciam boas o suficiente. Ele primeiro ofereceu seu Poppet arco-íris. Depois me ofereceu mais alguns Poppets brilhantes. Eu disse a ele que aquilo ainda era pouco. Aí, ele tirou alguns doces da mochila, mas ainda não era o suficiente para mim. Negociamos por meia hora, talvez. Meu novo amigo estava pronto para me oferecer sua mochila inteira, mas ainda não era o suficiente. Finalmente, o Evan disse: "Vou te dar meu PlayStation 5. Nossa, isso era um verdadeiro sacrifício. Claro, concordei imediatamente com essa oferta. Eu não queria dar o brinquedo raro, mas o console valia a pena. Fiquei muito satisfeita. Eu configurei, baixei alguns jogos, mas eu realmente não tinha tempo para jogá-los. Alguns dias depois, o Evan apareceu na minha porta chorando. Acontece que ele não pediu permissão aos pais antes de me dar seu console. E quando eles descobriram pelo que ele havia trocado o presente caro, eles ficaram furiosos, é claro. Caramba, eu estava certa em suspeitar de algo estranho. Realmente era muito estúpido trocar um pedaço de silicone por uma coisa tão cara. Mas ninguém forçou o Evan a fazer isso. Era meu console agora. Lutei com a minha consciência por alguns minutos antes de finalmente desistir. No fundo, eu sentia muita pena do menino, porque ele já havia sido severamente repreendido por seus pais. Claro, devolvi o console e, para animá-lo um pouco, disse que ele poderia ficar com o meu Poppet raro por mais alguns dias. Você deveria ter visto como ele ficou feliz. Olhando para o Evan naquele momento, eu sorri também. Depois de um tempo, nos tornamos bons amigos. Finalmente, eu podia falar sobre Poppets com alguém que não fosse meus colegas de classe, sem me sentir envergonhada ou com medo de passar vergonha. Agora me conte, você já experimentou esse brinquedo? Se sim, me conte nos comentários o que você achou. Quanto a mim, bem, acho que vou brincar mais um pouco com o meu Poppet.